Sabe qual é o nome disso que eles estão fazendo? O nome disso é Cliff Diving e esse é o tema da nossa aula de hoje sobre transformação de energia. Na verdade, já fizemos várias coisas a respeito de transformação de energia, vimos como se dá e nessa nossa 16ª aula nós vamos ver a conversão de energia potencial gravitacional em energia cinética para tentar descobrir alguma coisa que esses malucos fazem aí quando entram na água. Ok? 16ª aula, na 15ª a gente estudou a respeito do bungee jump. Basicamente as próximas aulas vão ser a respeito de exercícios, sejam eles de vestibular, sejam eles de realidades como essa, ok? Então, o que é cliff diving? Literalmente é você estar mergulhando de cima de um penhasco, que essa é a tradução literal para esse esporte, ok? Que vem crescendo, tem meia dúzia de pessoas, claro, não tem louco para tudo isso. Alguns deles são dublês de filmes, né? Porque a doideira é demais. Então, vamos brincar aqui com alguma coisa? Eu vou trazer aqui uma imagem pra gente de um dos campeonatos de cliff dive que teve, de uma das etapas que teve aí desse mundial, que vai rodando cada cantinho do mundo. Olha a altura em que o rapazote aqui, ó, está saltando, certo? Eu fui obter informações a respeito disso, para ter um pouco mais de detalhe, e a altura que eles saltam até chegar na água é da ordem aí de 90 pés. 90 pés. Isso dá pra gente uma altura, se formos converter para metro, um pé tem aproximadamente 33 centímetros, tá? Então isso aqui dá aproximadamente pra gente uma altura aí de cerca de 30 metros. Olha que loucura, os caras saltam de uma altura de 30 metros. E não sei se você percebeu no vídeo que uma das preocupações, obviamente, é o como esses atletas entram na água, a posição do corpo deles no momento da entrada na água. Já pulou de barriga numa piscina? Naquela altura de 1 metro mesmo, daquele pulinho para cima e cai de barriga, arde, não arde? Imagine se acontecesse isso, você caindo de uma altura de 30 metros e dando de barriga, né, aquela bela barrigada na água. Muita coisa ruim pode acontecer, fraturas, você pode ter uma hemorragia interna, isso pode levar à morte. Porque o impacto nesse sentido é quase que na verdade, se você bater de barriga, bater com o corpo chapado, como a gente diz, né, é como se fosse um impacto concreto. O que nós vamos tirar de dúvida, o que nós vamos calcular aqui nessa aula? Qual será a velocidade com que um atleta desse nível chega na água, na superfície da água? Com qual velocidade ele entra em contato com a água? Será que a gente consegue calcular? Bom, para calcular esse tipo de coisa, a única variável que a gente precisa é saber qual é a altura com que da qual esse atleta está saltando. Ok? Então eu vou calcular aqui pra gente, aqui no lado. Vamos lembrar algumas coisas? Qual é a forma de energia que ele tem aqui em cima mesmo? Energia potencial gravitacional. Ele está parado aqui em cima da base, né? E ele então tem uma energia potencial gravitacional acumulada. E essa energia potencial gravitacional, ela vai se convertendo em energia cinética, ou seja, vai aumentando a velocidade dele até que ele chega em contato com a água, onde ele só tem energia cinética, portanto. Então, o que nós vamos fazer aqui? Converter energia potencial gravitacional integralmente em energia cinética. Correto? Como que se faz isso mesmo? Massa vezes gravidade vezes a altura é igual a massa vezes velocidade ao quadrado, tudo isso dividido por 2. O que a gente pode fazer mesmo para simplificar? Nós já vimos nas aulas anteriores. Eu posso simplificar as minhas massas, porque massa sobre massa vai me dar como resultado 1. Então isso é independente da massa de cada um desses atletas e, portanto, a velocidade final aqui só depende da altura com que esses atletas da qual estão saltando, ok? O que nós precisamos definir? Qual é a velocidade? Portanto, isolando a velocidade aqui, eu vou passar esse 2 para cá,
vou ter que velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade, vezes a altura do salto, né? Então, velocidade, na verdade, vai ser a raiz quadrada de 2gh. Se nós assumirmos os valores dados no exercício, 2 vezes 10, que é a gravidade aqui na Terra, vezes a altura, que para a gente são 30 metros, vamos ter, então, um resultado de 2 vezes 10, 20, 20 vezes 30, 600. Como que a gente faz aqui? Como eu peguei os valores reais, o valor que não vai ser um valor, portanto, exato. E nós vamos ter que, então, utilizar aí uma calculadora para tirar a raiz quadrada de 600. Que vai dar para a gente, deixa eu fazer aqui, raiz quadrada 24,5. Então aqui embaixo, ó, 24,5 aproximadamente, tá? Metros por segundo. Ok? Não é uma grandeza, uma grandeza que a gente está acostumado a no dia a dia, né? Então eu vou converter isso daqui para quilômetros por hora multiplicando por 3,6. Então se eu multiplico isso por 3,6, eu vou ter uma velocidade de aproximadamente 88,2 quilômetros por hora. Então a velocidade de impacto desses atletas com a água é um pouco menor, na verdade, que 88,2 km por hora, porque nem toda energia potencial gravitacional foi convertida em energia cinética. Aqui no caso a gente tem a resistência do ar, então pelo que eu vi, estudando um pouco mais a respeito de cliff diving, é que eles entram na água, eles têm um contato com a água em torno aí de 85 km por hora. Perfeito? Tranquilo? Então o que nós vamos fazer agora? Vou deixar para você fazer o exemplo aqui. E em alguns segundos eu vou corrigir. E se eu não caísse de uma altura de 30 metros? Eu sou iniciante, eu vou pular de uma altura de 20 metros, certo? Então deixa eu apagar isso daqui. Eu vou simplesmente trocar os valores, porque a forma de se fazer é exatamente a mesma. Então eu vou deixar você treinar a sua matemática aí um pouquinho, tá? Então eu quero calcular qual seria a minha velocidade se eu estivesse caindo de uma altura agora. Então, para uma altura de 20 metros, ok? Eu vou dar um tempinho, pauso o vídeo, na sequência eu corrijo esse exercício aí, vamos ver se você conseguiu fazer. Vamos lá. E aí, vamos ver se deu certo? Bom, a ideia era a mesma, né? Vamos converter energia potencial gravitacional em energia cinética, vimos que a massa vai se anular e, portanto, a gente vai ter que velocidade vai ser a raiz quadrada de 2gh, como nós fizemos anteriormente, não é verdade? Então, velocidade vai ser a raiz quadrada agora de 2 vezes 10 vezes 20, correto? Velocidade igual 2 vezes 10, 20, 20 vezes 20, raiz quadrada de 400. Isso vai dar para a gente uma velocidade de 20 metros por segundo. Que se eu multiplicar por 3,6, eu vou ter aí então uma velocidade de 72 quilômetros por hora. Tranquilo? Legal, né? Saber que esses cálculos que a gente aprende na escola são utilizados aí por esses bando de malucos para saltar lá de cima e saber então qual é a velocidade com que eles atingem a água. Te vejo na próxima aula.